pessoal, boa noite. Estou aqui gravando mais um vídeo. Hoje o vídeo vai falar sobre a nomenclatura da doença. Por que tem Por que tem dois nomes ou mais nomes, né? Porque síndrome de fadiga crônica, encefalite miálgica, de onde veio isso? É tudo uma coisa só? São doenças diferentes, né? Que confusão é essa? Bom, a gente tem que entender primeiro, né, que a nossa doença, ela não tem nenhum teste diagnóstico que seja que a gente chama patognomônico, ou seja, que faça o diagnóstico perfeito da doença. Isso não existe. É diferente de câncer, né? Se você tem, por exemplo, um tumor em qualquer lugar, qualquer órgão do corpo, por exemplo, a mama, você vai lá e faz uma biópsia, a biópsia vai te dizer, é maligno ou não é maligno. Pronto, está feito o diagnóstico. A gente não tem nada parecido para a doença da gente. Então a gente depende de critérios clínicos, de sintomas, para poder falar, bom, esse paciente provavelmente tem a doença ou não. Então isso a gente está olhando para o paciente, vendo as queixas dele, fazendo o exame físico e aí construindo uma coisa que tenta aproximar a gente da realidade. É um modelo que tenta aproximar a gente da realidade. Esse paciente tem essa doença ou não, né? Independente da gente saber a causa da doença, o que a gente quer saber é se a gente consegue diagnosticar os pacientes, né? Então, por que tem dois nomes, né? Por que síndrome de fadiga crônica, encefalite miálgica? Bom, se a gente for olhar na literatura, a gente vai ver que desde o começo do século passado existiram assim mais de 60 epidemias de uma doença parecida com o que hoje a gente chama encefalite miálgica, síndrome de fadiga crônica. E esses surtos da doença ocorreram em vários países e continentes, né? Então, ocorreram na Europa, ocorreram na Islândia, ocorreram na América, ocorreram na África, ocorreram na Oceania. E dependendo de onde esses surtos da doença aconteceram, foram dados nomes diferentes para aquilo. Então, provavelmente uma coisa só que com nomes diferentes. E isso acabou criando uma grande confusão que perdura até hoje. Então, por exemplo, quando foram descritos casos na Islândia, ficou conhecido como doença da Islândia, ou doença islandesa. E o nome de encefalite miálgica, né, ele foi dado pelo Dr. Ramsay, que ele fez a descrição de uma das epidemias da doença mais famosas que teve, que foi no Hospital Royal Free, lá em Londres. Foram múltiplos casos que acometeram basicamente as pessoas que trabalhavam no hospital, a equipe de enfermeiros e médicos, né? Foi muito interessante essa epidemia, porque os pacientes que estavam internados no hospital, eles quase não pegaram a doença. Quem pegou a doença foram as pessoas que trabalhavam no hospital e os parentes das pessoas que trabalhavam. Então, parentes de médicos, parentes de enfermeiros, né? Aqueles doentes que já estavam lá por outros problemas de saúde praticamente não foram afetados e não tem explicação conhecida para isso, né? Talvez por os pacientes não estarem ativos, as pessoas que estavam lá trabalhando estarem ativas, isso pode de alguma maneira ter facilitado o contágio delas. Bom, então esse nome encefalite miálgica veio desde então, da década de 50, e foi aí que ele pegou, e ele a partir de então foi usado basicamente na Inglaterra e na Europa. Na década de 80 teve um surto também, uma epidemia dessa doença, num local de veraneio em Lake Tahoe, lá em Nevada, nos Estados Unidos.
Na época foi chamado o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças Infecciosas do governo norte-americano, para avaliar essa doença. Eles avaliaram e, em vez de eles usarem os critérios que já existiam da encefalite miálgica da década de 50, eles criaram um novo nome e deram outros critérios. Então, aí que apareceu o nome síndrome de fadiga crônica. Síndrome de fadiga crônica foi um nome dado para um surto da doença que ocorreu nos Estados Unidos na década de 80. E, a partir de então, esse nome, síndrome de fadiga crônica, ele pegou nos Estados Unidos, né? E que a gente vê que, basicamente, todos têm a mesma... o mesmo grupo de sintomas, possivelmente refletem a mesma coisa. Então, essa é a diferença. Um dos médicos mais importantes que participou da criação desse nome síndrome de fadiga crônica, depois desse surto em Nevada, ele é uma pessoa ativa no campo até hoje, e depois ele fez uma crítica ao próprio nome dado por eles, porque eles falaram que o nome síndrome de fadiga crônica acaba tendo uma associação com fadiga, e fadiga é uma coisa que ocorre em várias doenças e que também pode levar a pensar que é uma doença de fundo psicológico só, né? Então, recentemente, o Instituto de Saúde, o NIH, que é o Instituto de Saúde norte-americano, eles reconheceram isso. Eles não eliminaram totalmente o nome síndrome de fadiga crônica, mas eles acrescentaram o ME, que é de encefalite miálgica, na frente. Então, hoje em dia, tem uma ME barra fadiga crônica, que é o nome que eu coloquei no canal. Então é isso, é uma grande confusão. Essa confusão foi criada pelos pesquisadores que em cada lugar criaram nomes diferentes para descrever uma coisa mais ou menos parecida. E é importante, quando a gente fala de critério de diagnóstico, que assim, se a gente faz um critério de diagnóstico muito aberto, você acaba incluindo pacientes com outras doenças. Se você faz um critério muito restrito, você acaba diagnosticando bem pacientes com formas graves da doença, mas pacientes com formas da doença mais leve, às vezes eles escapam do diagnóstico, né? Isso é importante porque, já que não tem um exame que detecta a doença, quando eu quero comparar um estudo que eu faço com o que foi feito, sei lá na Austrália, se a gente não usa o mesmo critério diagnóstico e não fala a mesma língua, a gente acaba comparando maçãs com laranjas e o resultado muitas vezes vai ser controverso. Então, o nó da nomenclatura é esse, e é um nó que a gente mesmo criou, mas eu acho que está caminhando para se enxugar os critérios e chegar a uma coisa que seja os sintomas que a gente chama de centrais da doença, né? Que basicamente são fadiga debilitante, a piora após o esforço, né, que os americanos chamam de TEM, PM, que é post-exertion malaise, as alterações cognitivas e as alterações do sono. Ok, pessoal, vou parar por aqui para o vídeo não ficar comprido. Se vocês gostaram, dá um like e deixe um comentário. Obrigado, boa noite a todos.